Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas medidas preventivas. Existem N maneiras de você entender, aplicar e participar das medidas preventivas. Só que eu separei aqui pelo menos 4. Então eu quero compartilhar com você uma linha de raciocínio. Se você tem uma condição perigosa, e aí no nosso caso nós estamos falando de ergonomia, quando existem os riscos, é quando a pessoa se expõe àquela condição perigosa, eu não posso deixar a segurança de lado. Então eu tenho que adotar medidas preventivas. Isso é o conceito de você gerenciar o risco. Então eu trouxe aqui algumas das medidas preventivas que podem ser adotadas para nós gerenciarmos o risco em relação às pessoas, em relação ao ser humano. Então, observe que nós estamos falando de temas que são extremamente relevantes. E aí então entra a questão de você construir um comitê. Esse comitê pode ser chamado de coergo, que é um momento em que você envolve as pessoas, dá a chance das pessoas se engajarem com os assuntos de segurança do trabalho, e isso não custa nada para uma empresa. Basicamente, os trabalhos são todos voluntários. Basta a empresa se organizar para que ela consiga fazer com que as pessoas tenham uma disciplina de se reunir, trocar ideias, trazer novos riscos, conhecer os ambientes de trabalho. Então, quando a empresa toma a iniciativa de constituir os comitês, ela quer também envolver as pessoas. Tem um outro exemplo que eu trago na minha carreira profissional, eu acho que é válido dividir com vocês. Eu trabalhava numa grande organização quando eu fui direcionado para coordenar alguns grupos, alguns subcomitês. E as pessoas que faziam parte desse comitê eram pessoas da liderança. E olha que interessante, a empresa ela tinha uma visão, ou melhor, ela tem uma visão, que o líder ele é o principal fator de mudança de uma cultura de segurança. Então, o comitê de ergonomia ele era liderado por um líder da área de finanças, por exemplo. Num primeiro momento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que o fato dele ser um líder, dele estar engajado com o assunto de segurança, isso já dava um peso para o assunto, para o tema de ergonomia. Então, na empresa onde você trabalha, provavelmente existam outros líderes que também se preocupam com o assunto de ergonomia, que também se demonstram engajados com esse tema. O importante é que a gente possa construir esse comitê, esse grupo que periodicamente possa se reunir e falar um pouquinho sobre ergonomia. O assunto ele pode ser genérico. Todos os assuntos que estejam conectados com o risco ergonômico podem ser tratados. E aí sim você vai perceber que as pessoas começam a trabalhar em prol da saúde e da segurança das pessoas. Então, constituir um comitê é super importante, é super válido e as pessoas vão ganhando experiência, elas vão criando mais raciocínios de prevenção. Quando elas identificarem uma situação ou outra, ela pode tomar uma iniciativa e pensar assim, poxa, eu já vi isso em algum lugar, eu já fiz isso em outro momento, eu vou ajudar a empresa nesse sentido. Então a participação das pessoas ela é fundamental. Então saiba que o comitê é uma das iniciativas que pode ser útil na prevenção dos acidentes. Um outro ponto também que é importante é a questão de fazer a ginástica laboral. Veja, se nós não temos a ginástica laboral implementada como uma regra que você faz todo dia, 5 minutos, tem lá um profissional para auxiliar, o conceito pode ser utilizado em qualquer momento. Então, você estando num ambiente de trabalho, estando em casa, fazendo uma atividade ou outra, você pode fazer uma pausa e essa pausa serve para você alongar os seus músculos, você quebrar um pouco aquele momento ou aquela posição que você fica estático. Fazer uma pausa para ir ao banheiro, para tomar um café, fazer um alongamento. Tudo isso está relacionado com a ergonomia. Então, utilize dessa regra
para você fazer pausas específicas, alongamentos de partes do seu corpo, ou do pescoço, ou do punho, ou do braço, fazer com que isso seja uma rotina para você. Com certeza você vai ver algumas vantagens. Eu listei aqui algumas das vantagens que é fazer a ginástica laboral. E isso nada mais é do que uma mudança de paradigma. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos que temos as nossas limitações e temos os nossos momentos de cansaço. Então, quando você faz essas pausas, você se alonga, você faz uma ginástica no próprio ambiente de trabalho, você vai perceber que o seu corpo ele respira. Então agora eu encorajo você a parar o que você está fazendo, dar uma pausa aí nesse vídeo e fazer um alongamento. Pegue aí no seu ambiente de trabalho, convide um colega ou outro colega que esteja próximo de você e façam alguns movimentos de alongamento. Com certeza isso vai ser benéfico para você. As pessoas vão perceber que você está engajado com o assunto de ergonomia e não precisou de um professor, que tradicionalmente a gente vê pausas com professores puxando a ginástica, tem até lugares que tem som. Mas isso é uma questão de consciência. Você vai fazer isso de uma forma natural, voluntária e preservar a sua saúde. Com certeza isso vai ser marcante para você e vai te ajudar com o futuro. Uma outra questão que é importante nós deixarmos registrado é que a empresa ela promove treinamentos, palestras e várias iniciativas para conscientizar as pessoas. Esse treinamento, como eu falei para você no começo, ele é uma iniciativa que tem o objetivo de gerar mais conteúdo, mais informações para você e periodicamente a empresa precisa fazer essa pausa. E por isso que eu trouxe aqui uma sigla. Você já ouviu falar no CHA? Conhecimento, habilidades e atitudes? Toda vez que você participa de um treinamento, todas as vezes que você se envolve com algum assunto de capacitação, você está adquirindo um conhecimento novo. Pode ter certeza que de alguma forma ou outra eu contribuí para levar para você alguma informação nova, algum conhecimento novo, esse treinamento aqui trouxe para você. E então, nós sempre aprendemos mais quando estamos fazendo os treinamentos. E as habilidades? As habilidades é aquilo que você vai adquirir a partir desse novo conhecimento. Lembra que eu tenho falado aqui nesse treinamento para você olhar o seu ambiente de trabalho, reconhecer os riscos, identificar os equipamentos e recursos que estão ao seu ambiente? Então você está adquirindo novas habilidades e dependendo daquilo que você faz com o uso do dispositivo ergonômico, você vai adquirindo mais destreza para o seu ambiente de trabalho e para as suas atividades. E por fim, a atitude. Então a atitude é quando você coloca em prática aquilo que você aprendeu. Então se no seu ambiente existem dispositivos ergonômicos, utilize esses equipamentos da melhor forma possível. Se no seu ambiente eu estou encorajando você a fazer a ginástica laboral, faça realmente essa pausa, tome um café, tome uma água, faça um alongamento. Com certeza isso vai ser visto como uma atitude proativa na área da segurança do trabalho. Isso é super válido para você e com certeza vai te ajudar a ter uma performance melhor. Então aqui, quando nós estamos falando de treinamentos, é importante você também transcender isso para fora do seu ambiente de trabalho. Tem muitas pessoas que dirigem o veículo da empresa para fazer visitas, para fazer vendas, para participar de reuniões. Então o ambiente do carro, o posto que você está ali naquele momento, está cheio de aspectos ergonômicos. O banco é um aspecto ergonômico, o volante, o retrovisor. Então tudo isso tem a ver com a questão da postura. Se você for fazer uma viagem muito longa, é legal você planejar algumas pausas, fazer alguns intervalos para você ir ao banheiro, fazer um alongamento, sair daquela posição estática. Então também utilize esses conceitos quando você estiver dirigindo o veículo da empresa e o seu veículo também. Com certeza você vai conseguir fazer alguma regulagem que melhor se adapte à sua forma de ser,
à sua altura, ao seu peso, a distância entre o seu pé, né, a sua perna com o acelerador. Então tudo isso está envolvido com os aspectos ergonômicos. Lembre que se você ficar com uma postura inadequada por muito tempo, você pode ter dores. E aí quando você chegar na sua casa, que vai relaxar, você vai deitar, você vai ver que o seu corpo está todo travado. Por quê? Porque às vezes a sua postura ao longo do dia, ela foi estática. Ela fez com que você ficasse sob tensão. Por isso que os mobiliários precisam ser avaliados. O posto de trabalho precisa ser avaliado. E aqui nós estamos fazendo uma observação em relação ao veículo, em relação à postura que você tem dentro do seu carro. Então nós chegamos também ao final de mais um módulo. Eu espero que você esteja gostando e esteja realmente entendendo aonde nós podemos chegar com todos esses conceitos. Reserve um tempo, novamente, para você revisitar esse material de uma forma que você não tenha dúvidas e depois, na prática, você consiga aplicar isso no seu ambiente de trabalho. Vem aí mais 2 perguntas para te ajudar a fixar o assunto e você estar preparado para o próximo módulo.